Gente. Ó, senhor, de novo. Hoje eu vou gravar aqui a mensagem. Eu espero que alguns irmãos que não puderam estar aqui hoje assistam essa pregação. Espero que, embora muitos não puderam estar aqui hoje para ouvir a mensagem, eu espero que a mensagem vá até eles. E eu gostaria de meditar então com os que estão aqui, e eu vou falar, ao mesmo tempo com os que estão aqui, eu estou me dirigindo a alguém que possa me ouvir agora, alguém que possa ouvir essa pregação agora. E eu espero que eu seja profeta nessa noite, através dessa ministração. Amém? A palavra de Deus diz assim: crede em Deus e crede nos seus profetas. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos, escute isso. Todo pregador, obrigado, Dino, todo pregador, pastor, ele também, quando ocupa uma tribuna e vem a um púlpito com a palavra de Deus aberta, com a Bíblia de Deus, a Bíblia que é a palavra de Deus, aberta para ser comentada, pregada, anunciada. Esse pregador, esse pastor, esse evangelista, ele ocupa o lugar de profeta, certo? E a Bíblia diz: crede em Deus e crede nos seus profetas. Olha só, tem muita gente, irmãos, que vai passar uma vida inteira morto espiritualmente. E às vezes até na área material também destruído. Às vezes até na área emocional destruído. Porque não teve humildade para aceitar a voz do profeta. É verdade isso. Eu vou pregar hoje sobre um trecho da palavra de Deus do Antigo Testamento, mas falando do profeta Eliseu. Do profeta Eliseu. Isso está no livro de Reis, eu já vou falar para o Gustavo pôr na tela. Mas tem um episódio muito interessante, onde a cidade, ela está sitiada, o povo de Deus está ali dentro, ela está sitiada porque ela está em guerra, os inimigos cercaram a cidade, a ponto de que o povo não podia sair para comer, eles estavam morrendo de fome, eles estavam sem nada para comer, sem água para beber, porque o exército inimigo cercou a cidade. Era uma tática comum em tempos de guerra. O exército forte, eles cercavam a cidade e as pessoas não podiam sair para buscar alimento. As pessoas não podiam sair para buscar água. E isso enfraquecia as pessoas que estavam ali. Psicologicamente, emocionalmente, você se acabava. A pessoa se acabava, as pessoas se acabavam. Entrava no desespero, imagina a fome. E o texto é terrível, o texto diz que eles estavam comendo todo tipo de animal que tinha. Estavam comendo até fezes. Estavam comendo fezes. A fome fez comer fezes. O texto é pesado. Mas aí vem uma mensagem, dizendo: fica tranquilo que vocês vão comer. Vem a mensagem lá do homem de Deus: vocês vão comer. Tal hora, amanhã, vocês vão comer. Um homem lá, ele não crê na voz, ele não crê na voz de Deus, ele não crê naquela palavra. E aí o que acontece, irmãos e irmãs?
é que no outro dia, Deus faz um milagre, os homens saem correndo do acampamento, os inimigos que sitiavam a cidade, eles ficam assustados com a confusão que o próprio Deus leva entre eles. Assustados eles fogem, e então alguns leprosos vêm trazer a notícia dizendo: é o seguinte, pode ir lá no acampamento que tem comida para todo mundo, porque eu não sei o que aconteceu, mas os inimigos de vocês já foram. O inimigo de vocês não está mais aqui, sumiram. Mas o que acontece? Aquele homem que debochou, que riu da palavra profética, porque quando alguém não aceita o profeta, não é o profeta necessariamente que ele rejeita, mas ele rejeita o Espírito de Deus que usou o profeta. Está entendendo? Quando o povo de Israel, lá no Êxodo, quando eles saem do Egito e eles começam a rejeitar Moisés, começam a falar mal de Moisés, começam a criticar Moisés, Deus fala assim para Moisés: fica em paz, Moisés, porque não é exatamente contra você que esse povo está contra mim. Está entendendo, irmãos? É mais ou menos isso. Então, a gente pode não gostar muito de um pregador Y ou X, mas a gente tem que aprender a ter reverência com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Porque ela é maior, a palavra pregada é maior que o pregador, a palavra profética é maior que o profeta. E tem um monte de gente, irmãos, em pleno século 21, que vai ouvir as promessas de Deus, mas não vai alcançá-las. Vai ouvir palavras de Deus, mas não irá obtê-las. Vão morrer sem tê-las. O que aconteceu é que aquele homem, voltando para a história do profeta Eliseu, aquele homem que riu, que debochou, que falou: imagina, quando veio a notícia de que o povo, os inimigos foram embora, porque Deus trouxe confusão no acampamento dos inimigos que sitiavam as cidades, quando os inimigos fugiram, os leprosos vieram trazer a notícia, o que aconteceu? Tinha comida para todo mundo, tinha tudo que imagina, irmãos, em abundância, porque os inimigos fugiram às pressas, com medo, e largaram tudo lá. A Bíblia diz que a fome era tanta, que o povo saiu em disparada. Sabe quando tem Black Friday? Black o quê? Black Fraud. Quando tem esses negócios, já viu como que é, né, em algumas lojas? O povo entra arrebentando tudo, pisando em cima do outro. Pois é, o homem que debochou. Porque da mesma forma que ele rejeitou a palavra profética, veio para ele uma palavra profética também. Pois amanhã todo mundo comerá, você não. Você que duvidou, você que debochou, você que rejeitou a palavra profética, os outros vão comer, você não. E sabe o que acontece? Ele morre pisoteado. O povo passa por cima, arrebenta aquele cara. E todo o povo come, menos ele, conforme a palavra profética. Então, irmãos, a Bíblia diz: creia em Deus e creia nos seus profetas. Amém? Olha só, eu quero pedir para o Gustavo colocar aqui o texto. Essa não é a ministração, isso aqui é uma palavra para que a gente possa estar aberto a ouvir a mensagem como palavra de Deus. Amém? Coloca para a gente, por favor, Gustavo, segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, o capítulo 4, é bem conhecido. Nossa, esse texto todo mundo, a maioria conhece, né? E eu vou ler aqui. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em sua casa? E ela respondeu: esta tua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Algumas traduções vão falar botija, alguma coisa assim. Então Eliseu disse: vá, olha que interessante, peça
emprestadas vasilhas ou vasos a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, volta um pouquinho, vasilhas vazias, olha que interessante isso, irmãos, muitas vasilhas, pegue muitas. Próximo versículo. Próximo, por favor. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora e dali fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Esses lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma, e o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, pague a sua dívida, e você e seus filhos vivam do que sobrar. Amém? É só esse o texto, obrigado. Irmãos e irmãs, olha só, é um texto que todo mundo conhece aqui, mas eu quero refletir nele, sobre ele, mais uma vez, para os irmãos que estão aqui e para aqueles que estão ausentes. Olha só, queridos e queridas, a gente pensa o seguinte, que o texto é muito claro, o profeta morreu, o discípulo do profeta morreu, certo? Então, coisas ruins também acontecem ao povo de Deus, a morte ela é uma realidade, para o crente, para o não crente, para o pastor, para o não pastor, não é isso? O homem ali era discípulo de profeta, ele era um profeta em treinamento, vamos dizer assim. E era muito bondoso, caridoso e temia o Senhor. Temia a Deus, era um servo de Deus. Morreu, mas tinha dívidas. Como hoje nós fazemos um monte de dívida, né? Temos carnê, temos tanta coisa para pagar, fatura, né? Antes era o carnê, né? Eu tô no passado ainda, irmãos. Né? Carnê das Casas Bahias, né? Das Casas Bahia. Hoje é fatura, você tem fatura do cartão de crédito, você tem um monte de dívida. Às vezes usa o cheque especial, o limite, né, do cartão, enfim. O fato é que a gente financia casa, a gente financia carro, a gente sai comprando e precisamos pagar. Agora, naquele tempo tinha uma situação, se a pessoa morresse com as dívidas ativas e tivesse filhos, esses filhos, eles tinham que assumir a dívida do pai. Só que os filhos da mulher não eram adultos. Eles eram provavelmente pequenos ainda, garotos, pré-adolescentes talvez, ou adolescentes, jovens. Eles não tinham experiência, eles não tinham ainda um ganho próprio, eles ainda não tinham uma atuação, o que o texto dá a entender é isso. Porque se eles tivessem, eles podiam pegar, trabalhar e pagar a dívida do pai. Mas então, como eles não tinham o ofício, eles não tinham a idade, provavelmente, para trabalhar, o homem disse, então eles podem servir lá na nossa casa como escravo. E eles teriam que, como a lei de Moisés é bem clara, deixa isso muito claro em vários episódios, quando nós lemos o Antigo Testamento, e o contexto de Jesus também era assim, né? No tempo do Novo Testamento também era assim, era essa a realidade. Quando eles ficassem lá um período, que aquele período de trabalho fosse suficiente para pagar as dívidas, então eles eram liberados da escravidão. Era uma escravidão de acordo, eles trabalhavam como se fossem funcionários, mas era chamado de escravo, era assim, né? E aí eles trabalhariam até a dívida ser paga, até a dívida ser paga. Só que aquela mulher pensou, que humilhação, os meus filhos vão, e apesar de serem ainda jovens e não terem um ofício, um trabalho próprio, uma família formada para poder pagar a dívida do pai, aquela era uma sociedade onde os filhos, apesar de ainda jovens, também ajudavam as viúvas, as mães viúvas. Ela precisaria deles também, porque o trabalho antes não era trabalho em fábrica, não era trabalho em indústria, não tinha essas coisas, o trabalho era com plantio, era da terra. Ela precisaria também da ajuda daqueles meninos, daqueles jovens filhos. E se o homem leva os meninos embora, quem ajudaria? Quem iria cuidar dela? Quem iria somar com ela
para poder sobreviver, trabalhar na terra e tudo mais. Além do estado de humilhação, né? O estado de humilhação, poxa, a gente sempre pagou tudo direitinho, sempre honramos nosso compromisso, agora meu marido morre, servo de Deus, e os meus filhos vão parar lá servindo. Que situação, irmãos? E sabe de uma coisa que eu aprendo, irmãos? Eu creio no que eu estou pregando. Que nosso Deus sempre dará um jeito. Deus dará um jeito nessa igreja. Deus dará um jeito nas famílias desta igreja. Deus dará um jeito na vida pessoal de cada crente desse lugar. Deus ainda dará um jeito. Amém? Isso aqui é palavra profética, irmão. Ainda não tem o milagre vai acontecer. Amém, queridos? Palavra profética é quando você não tem nada e você libera a palavra. E no mundo espiritual a palavra começa a fazer efeito. É assim que é a palavra de Deus. Ela vai então procurar o profeta Eliseu. E ela fala, eu preciso encontrar de Deus uma solução. Eu não olho mais, quer dizer, eu olho e não vejo outra saída. Eu não sei o que eu posso fazer para sair dessa situação. Estou cheia de dívida, humilhada, envergonhada, viúva, em luto. E aí vou ficar desamparada, meus filhos trabalhando, humilhados. Senhor, tem misericórdia. Ela vai até o profeta Eliseu e diz, o Senhor conhecia bem quem era meu marido, sabe que ele era obediente ao Senhor, sabe que ele temia a Deus. Então o homem de Deus, o Eliseu, irmãos, cheio da presença de Deus, cheio da presença do Espírito Santo, ele orienta aquela mulher. E ele diz para ela, o que você tem na tua casa? Isso é lindo, sabe? O que é que você tem? Ô irmãos, a gente sempre tem alguma coisa, viu? Deixa eu falar uma coisa, essa coisa de você dizer assim, ó, você que está me ouvindo pela internet, você está encostado porque você quer. Porque sempre a gente tem alguma coisa para apresentar ao Senhor. Alguma coisa, nem que seja um pouquinho ou alguma coisa, a gente tem alguma coisa. Aquela mulher disse assim, eu só tenho ali um pouco de azeite, numa botija, é tudo que eu tenho, mas é pouquinho. Mas é pouquinho. Aleluia. Mas é pouquinho, sabe? E aí o profeta disse, então você faz assim, vai no meio dos seus vizinhos, amigos, vai no meio lá da cidade, para todo mundo que você conhece e pede vasos, monte de vaso, vazio, vasilhas, vazias. E é interessante que a gente lê o texto, mas não pega pouco não, hein? Pega muito. Pega muito. E aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós vimos no texto que ela sai pegando. Pegou o que dava. O texto não diz, mas pegou muito. Pegou o que talvez dava para pegar, ou talvez pegou o que ela achou que era muito. Entrou na casa, fechou a porta, como o profeta disse para fazer, com os filhos dela. E ela olhou para aquele azeite pela fé, irmãos, pela fé, por obediência à palavra profética. Ela começa então a falar para os filhos, pega 2 filhos, um de um lado, outro de outro, ela vai dizer assim, ó, você me passa a vasilha vazia, eu vou pôr o azeite e o outro filho vai pôr uma vasilha cheia para lá. Igual uma empresa, sabe? Trabalhando, logística, né? Aí, beleza, um passava o vaso vazio, tua mãe, ela pegava o azeite e deitava, aquele pouquinho, Mateus, aquele pouquinho. Sabe quando a gente fala, parece que não tem nada aqui, mas tem alguma coisa? Então, aí ela foi virando um pouquinho e enchia, milagrosamente, o azeite enchia o vaso. Filho, encheu, coloca ali para a mãe. O filho, tá bom, mãe, dá outro vazio aqui. Pegava e enchia. Meu Deus do céu.
ia passando, dá o vazio, vai e enchia. Ia passando e vai e enchia o vazio, e enchia, glória a Deus, e enchendo a casa de vasos cheios. Daqui a pouco ela fala: filho, dá mais um vaso. O menino fala: mãe, acabou, enchemos todos. Glória a Deus, um milagre aconteceu, enchemos todos, mãe. Ela vai então, milagrosamente, ela alegremente, com o milagre, alegre, feliz, até perplexa com o que aconteceu, ela vai contar ao Eliseu. E aí, meus irmãos, eu quero falar uma coisa aqui. Deus nunca se limita a agir nas nossas vidas. Mas às vezes, nós nos limitamos para que Ele haja. Deixa eu explicar. Deus não se limitará a usar aqueles que se dispuserem a serem usados por Ele. Mas, às vezes, nós nos limitamos para o agir de Deus. Por exemplo, se ela tivesse mais vaso, se ela tivesse mais vasilha, teria enchido muito mais. Aquelas que ela pegou, é verdade, foi suficiente. Mas o fato, meus irmãos, se ela tivesse pego, agora eu vou exagerar, hein? Mas essa é a realidade da história. Se ela tivesse pego todas as vasilhas do mundo, se ela tivesse pego, Mateus, todas as vasilhas da terra, aquele azeite teria enchido. Está entendendo? O fato é que acaba o vaso, mas não acaba o azeite. Você se limita, mas o poder de Deus é ilimitado. Eu queria ser tão usado por Deus, mas você se limitou. Assim como acabaram os vasos, acabou também na tua vida. Você que está me ouvindo pela internet, acabou também na tua vida o espaço que Deus queria preencher. Acabou, você limitou. Fala: não, Deus, não enche mais não. Até aqui só enche aqui. Eu não quero mais que isso. Eu não posso me limitar, meus irmãos. Você também não. Vamos falar de ministério? Eu não posso me limitar. Hoje eu estou pregando aqui, irmãos, para poucas pessoas. Tem dias que a gente prega para mais pessoas. Mas sabe o que eu penso? Não é a questão de quantas pessoas estão me ouvindo. Mas eu penso: Senhor, que em mim não falte a tua unção. Que em minha vida não falte espaço para o Senhor encher. Tem gente que gosta, e tá bom ser um pregador medíocre, tá bom ser um músico medíocre, tá bom ser um obreiro medíocre, porque Deus se limitou? Não, Deus quer te usar muito mais, mas às vezes a gente se limita. Tem azeite? Tem, mas o vaso acabou. E eu falo para os irmãos, quando você veio para o ministério, você já morreu para a tua própria vida. Você já morreu para a tua própria vida, para que não haja em você limites para Deus usar. Eu não quero me limitar. Se Deus falar: David, pregue segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, pregue 3 vezes. Eu quero dizer: eis-me aqui, Senhor, porque o teu poder está a fluir. Eu não vou limitar o teu agir na minha vida. Tem gente que Deus gostaria de usar mais, que Deus até tem plano para usar mais, e não vamos cair no papo furado do ultra-hipercalvinismo, onde confundem a soberania de Deus com a liberdade humana. Deixa eu te falar, Deus não fará na minha vida, nem na tua vida, o que você não queira, porque Deus não é um Deus assim. Ele dá livre-arbítrio,
E ele diz, eu quero te usar. E ele pergunta, você quer ser usado? Se você falar, eis-me aqui, Senhor. Aí ele fala, então abre espaço, que eu quero te encher mais. Abre espaço, porque eu quero te encher mais. Mas para isso, às vezes, a gente morre para a nossa vida. Para abrir espaço para Deus, a gente diminui o nosso próprio espaço. Mas se a gente quiser aumentar o nosso próprio espaço, nós diminuiremos o espaço do agir de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O azeite não parou. O que se limitou foram os vasos. Vasos limitados. Vasos que têm limite, sabe? Mas Deus quer dizer para mim e para você, eu não quero ter limite na tua vida. E se eu precisar de você numa segunda? E se eu falar, eu te levantei na terra para fazer a diferença aonde você foi chamado? Será que você vai falar, hoje não dá, Senhor? Porque hoje eu tenho a minha prioridade? O vaso não está disponível? O azeite tem, mas o vaso não está disponível? Isso aqui é uma lição para nós. Que para o fluir de Deus ser pleno em nossas vidas, nós precisamos continuar dando espaço para Deus. Pode vir mais azeite, que espaço tem, Senhor. Manda mais azeite, que ainda tem espaço, Senhor. Amém, meus irmãos? E eu quero falar para os irmãos, eu estou indo para os 50 anos, irmãos. Às vezes a gente fala, eu quero descansar, eu quero não sei o que logo, logo, é verdade, mas quer saber de uma coisa? E se o Senhor falar, não, eu vou te fazer 80 anos de idade pregando. E se Deus falar, você com 70 vai para Angola ainda? Eu vou falar, não, Senhor, está limitado aqui? Não, eu tenho que falar, eis-me aqui, Senhor. Usa o teu filho, porque o azeite não vai parar de fluir. Mas se eu quiser que o azeite seja plenamente na minha vida, e que ele não pare de descer sobre a minha vida, eu preciso continuar tendo espaço. E essa mensagem não é para os fracos não, irmãos. Essa mensagem é para quem decidiu e disse, eu quero fazer algo diferente. Não é na terra, entre os viventes, é no reino de Deus. Agora, por quê? Para fazer diferença no mundo dos viventes, tem um monte. Tem o ateu, tem o Jobs, que já morreu, a terra já até comeu. O que fundou lá, o que era dono da Apple, não é isso? Cadê ele, irmãos? A terra já até comeu, agora eu não sei da alma dele, porque eu não sou Deus. Mas para fazer coisas entre os homens, irmãos, em ser poderoso, grande na terra, viver a sua vida, viver a minha própria vida, isso a gente pode ser qualquer um. Mas para fazer a diferença no reino de Deus, nós precisamos ser vasos dispostos a ter espaço para o azeite fluir. Amém? Então a primeira parte da mensagem, já estou indo para o fim, é que Deus ainda fará coisas grandes no nosso meio. Deixa eu te falar uma coisa. Escute isso. Jesus chegou num lugar, o texto do Evangelho mostra isso. Jesus, o Filho de Deus. E diz o texto que ali ele não fez quase milagre nenhum. Você imagina, eu vou perguntar para você de novo, Mateus. Você acha que se Jesus viesse aqui na IBF, num domingo de manhã, e eu estou falando com os irmãos que estão em casa, espero que você escute, que isso aqui não é a palavra do pastor David, isso aqui é uma palavra do Espírito Santo para você. Você acha que só porque Jesus viesse aqui na encarnação, você seria curado? Ah, Jesus está entre nós, então vai ter cura. Não é isso que o texto bíblico disse, não. O texto bíblico diz que Jesus passou numa cidade e ali quase não fez milagre nenhum, porque ninguém creu nele. Está entendendo isso? O fato é que nós precisamos começar a crer no Deus que nós servimos e na palavra que nós ouvimos. A palavra não pode entrar aqui e sair por aqui, como se fosse qualquer um falando conosco. Quando ouvirmos a palavra do Senhor, precisamos inclinar nosso coração em temor e tremor, sabendo que não é homem que fala conosco, mas o próprio Deus.
Porque senão Jesus vai entrar aqui encarnado, irmãos. Encarnado. E muitos aqui continuarão impuros, sujos, doentes e tudo mais. Porque Jesus não esteve, não. Jesus esteve, sentou e assistiu o culto. Mas o coração não estava disposto. Não tinha espaço para receber mais desse azeite. Palavra dura, pode até ser, mas é palavra fiel. E eu nunca, irmãos, desde quando comecei o ministério, eu nunca fiquei preocupado, irmãos, em falar mais leve ou mais pesado. A única preocupação que eu tenho, saibam disso, a única que eu tenho, quando eu subo nesse altar, é pregar o que o Espírito Santo determinou em meu coração. Porque, irmãos, você vê um crente meio assim com você é uma coisa. Outra coisa é ver Deus irado com você. E eu quero estar em paz com Deus. Porque vale mais agradar a Deus do que agradar aos homens. Muita gente, crítico da igreja, crítico de ministério, mortos na fé. Há muito tempo já não existe mais espaço para descer o azeite do céu aí nesse coração. Esse coração já não tem espaço faz tempo. Mas a palavra de Deus não vem à toa. Ela vem dando tempo e tempo para que se alguém quiser e disser, eis-me aqui, eu creio nessa palavra, ajuda-me, Senhor, Ele mesmo fará uma grande obra em nossos corações. Tirando os entulhos e liberando espaço para o fluir celestial. E eu vou para o final agora. E o final fala também que a mulher, ela vai até o profeta. E agora eu quero sair um pouco da área espiritual e ir para a área material agora. Eu estava falando da questão espiritual, do fluir de Deus, o espaço de Deus, o agir de Deus. Que Deus é soberano, mas tem que ter espaço para o azeite cair. Se acabar o espaço, o azeite para. Amém? Se aquela mulher pudesse saber o que ia acontecer, Mateus, estou te chamando tanto hoje, né, filho? Mas eu, Mateus, lá no fundo, para não ficar só você, né, Mateus 2. Olha, se aquela mulher soubesse o que ela ia fazer, porque o Eliseu falou assim para ela, pega o vaso, pega bastante, tá? Mas você sabe que ele não disse o que ela ia fazer com o azeite. Ele não falou para ela, ele não disse ainda o que ela ia fazer. Só falou, enche lá. Quando ele falou assim, ela falou, olha, o azeite, nossa, multiplicou, profeta. Eu fiz como você falou, peguei os vasos emprestados, peguei bastante, encheu tudo. Aí Eliseu falou assim para ela, já trabalhou com vendas? Eu era do lar. Eu nunca trabalhei com vendas. Pois você começa na nova profissão hoje. Às vezes, para prosperar, a gente tem que mudar de área. Às vezes, para prosperar, a gente precisa ter coragem de sair do comodismo e ir por uma direção que Deus nos mostra. Eu espero que alguém esteja me ouvindo e talvez essa mensagem seja fruto de uma oração. Mas tem que pôr Deus na frente do negócio. Porque o azeite foi vendido e trouxe muito lucro para aquela mulher. Ela vendeu, ela foi lá e começou a vender o azeite. E deu muito dinheiro. Ela pagou todas as dívidas e ainda conseguiu viver um bom tempo do resto. Provavelmente deve ter continuado vendendo azeite. Acho que ela falou, é um bom negócio. Virou a chave, virou a vida dela. Mas houve um milagre. É necessário apresentar a Deus a nossa vida, para que Ele nos direcione o que temos que fazer. Amém? Não é sair mudando igual um doido. É orar, confiar, entregar e dizer, o que eu faço? Aquela mulher não tinha o que fazer. Ela estava pobre, literalmente quase na miséria, endividada, humilhada. Seus filhos seriam levados. Ela ficaria numa situação terrível. O que é que eu faço?
Eu não tenho profissão, eu não sei fazer nada, eu não sei ganhar renda, meu marido não deixou posses, o que eu faço? Aí Deus fala, vou te orientar, eu vou te ensinar a ser vendedor. Mas primeiro eu faço um milagre, eu dou a provisão, eu mostro os meios, eu abro o caminho. E depois você vai e aprende a vender. Amém, meus irmãos? Às vezes Deus vai mudar muita história, irmãos. Mudando coisas e coisas que você nem imagina. Fala, só Deus pode fazer, falaste certo. Deus pode fazer. Amém? Sair de uma situação, e hoje eu quero trazer para nós, se aquela mulher soubesse que ela ia vender, eu imagino que ela teria viajado até as cidades vizinhas e pegado mais vaso, porque ela se tornaria a mulher mais rica do lugar. O azeite veio que não acabava, irmão. E quer saber de uma coisa? Naquela época, azeite era caro. E ainda é, né? Aqui no Brasil mesmo, você vai lá comprar um azeitezinho, olha o preço que sai, né? Ainda mais lá aqueles tipos de azeites, que eu imagino que não era um tipo só, mas eu fico pensando, o que é que esse pessoal não fazia com o azeite? Está entendendo? Imagina. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Deus mostrou o caminho. Ela aprendeu algo espiritual, que Deus pode fazer abundantemente mais e milagres. E ela aprendeu algo também na vida física, que ela teve que aprender a vender produtos. E dali veio a sua prosperidade. Eu encerro aqui essa palavra. Talvez alguém tenha falado assim, financeiramente não dá, financeiramente não está indo, ninguém morreu não, ninguém está em luto não, agora eu quero trazer para a nossa situação. Às vezes, a gente fala assim, mas eu queria que aumentasse essa renda, eu queria que alguma porta se abrisse e daqui eu tirasse um sustento abençoador para mim e para minha casa. Talvez até na área do empreendedorismo, irmãos. Creia em Deus e creia nos seus profetas. Você pode se surpreender e você pode se tornar uma marca muito bem vendida, mais do que você imagina. Não limite o poder de Deus. Lembre-se, o azeite está a fluir, mas às vezes a nossa fé não alcança. Está entendendo? Às vezes Deus fala, eu já estou te preparando, te ensinando e te dando talentos. Mas você no fundo não acredita que você é capaz. Você não acredita que os clientes podem vir. Você não acredita que a coisa pode acontecer. Você não acredita que você pode ser bem sucedido nisso. E Deus fala para nós, acredite. Porque se vem de Deus, a coisa vai acontecer. Amém? Mas não deixe de buscar no Senhor. Mas saiba, o agir de Deus não para. Nós é que paramos. Nós é que falamos, para mim é muito, não dá, para mim acho que não vai, eu acho que eu não dou conta. Quem disse que você não dá conta? Se Deus abrir o caminho, Ele te capacita. Se Deus abrir a sua mente para alguma coisa, Ele fará dar certo. Amém? Eu não sei se alguém vai chegar em alguém esse vídeo, mas eu espero que você dobre o seu joelho e fale, então Deus me mostra o caminho, porque eu quero viver o que o Senhor pode fazer. Mas eu não quero limitar os espaços do Senhor na minha vida. Nem no ministério, se alguém estiver falando de ministério no coração, nem na minha vida espiritual e nem na minha vida material. Ou seja, nos bens materiais que nós também precisamos. Amém? Vamos orar e pedir que Deus venha concretizar em nossa vida e dizer para Ele, eu não quero tirar os espaços do Teu agir na minha vida. Que eu não seja um vaso que se limita, mas que esteja disposto a receber mais do Senhor
ser cheio da tua presença e ser orientado no meu caminho. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós ouvimos a tua palavra, e a tua palavra é profecia. Senhor, esse seu vaso de barro aqui não é nada. Eu não sou nada, Senhor. Quem sou eu, Pai? Ninguém. Eu sou menor, infinitamente menor que Eliseu. Eu sou, Senhor meu Deus, aquele que teria que carregar as sandálias de João Batista. Se João Batista disse para o Senhor Jesus, eu quero carregar, talvez eu não seja digno nem de carregar suas sandálias, Senhor. Eu digo para o Senhor que eu, meu Deus, aqui nesse púlpito, eu não sou digno nem sequer de carregar as sandálias de João Batista. Mas a tua palavra é poderosa, Senhor. A tua palavra que é santa. É a tua palavra que tem poder, Senhor. Não é o pregador, é a tua palavra. E aqueles que estiverem orando, sedentos, Senhor, querendo ser cheios, preenchidos, ou aqueles que não têm tido, Senhor Deus, esse olhar espiritual, que eles possam ouvir agora como palavra de Deus, como uma repreensão, como uma exortação, a buscarem mais a presença do Senhor, a não limitar-se, porque o azeite está a fluir, o poder está a se multiplicar, os céus estão abertos, aleluia. Nós é que nos limitamos, Senhor, para não receber mais da sua porção. Meu Deus, opera na vida dos obreiros da IBF, meu Deus, tira-os do desânimo, tira-os da mediocridade, tira-os do conforto, leva-os a dizer, Senhor, há mais espaço em mim para a tua unção, há mais espaço em minha vida para o teu agir, Senhor. Meu Deus, estais a multiplicar sobre nós o seu poder. Mas às vezes nós nos limitamos, nós dizemos, tá bom assim, Senhor, até aqui só, por favor, já deu, não precisa mais, Senhor, tá bom assim. E caímos, ó Pai, no comodismo, caímos, ó Pai, na dúvida, caímos na mesmice, caímos, ó Pai, na fragilidade, enfim, Senhor, meu Deus, a gente vai caindo e se esvaziando também dessa presença gloriosa. Senhor, usa os teus filhos, aviva o povo dessa igreja, para um culto, para um trabalho evangelístico, para missão, para oração. Os dias são maus, o Senhor Jesus está voltando, o mundo está acabando, o mundo jaz no maligno. Desperta, Senhor, os que dormem, porque o teu Espírito está a fluir. Meu Deus, também eu quero te pedir pelos trabalhadores, Senhor, irmãos e irmãs que estão pensando como eu vou pagar aquela fatura mês que vem. Como é que eu vou pagar aquela dívida? Como é que eu vou comprar isso? Meu Deus, que eles consigam continuar inclinando-se na tua presença, porque o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Senhor ainda continua dando orientação, abrindo caminhos, preparando coisas. E às vezes, Senhor, nós precisamos entender o teu agir. Alguém que precisa investir em alguma coisa, Pai, faz com que haja sucesso. Meu Deus, que possa se cumprir na vida deste ou desta, tudo aquilo que você colocar as tuas mãos será próspero. Senhor, apresenta clientes para quem trabalha por conta própria. Envia mais clientes, assim como o Senhor providenciou os vasos e o azeite para aquela mulher vender. Senhor, faz com que haja uma visão espiritual, Senhor, de produtividade, de prosperidade também nesta área, na vida do teu filho e da tua filha, Senhor. Para que possam quitar dívidas, para que possam viver em paz suas vidas e também ter, Senhor,
para ajudar alguém, porque a Tua palavra diz que é melhor dar do que receber, Senhor. Para que sejam investidores no reino, na obra, em missões. Abençoa o Teu povo, Senhor. Pai, abençoa o trabalho do Teu povo, sustenta com as portas abertas, multiplica, Senhor, as bênçãos também, na área financeira do Teu povo, meu Pai. Espiritual, emocional, financeiro, que a bênção do Senhor esteja a fluir, a ser derramada, pelo poder do Espírito Santo, que pode tudo. Em nome de Jesus, assim eu oro e te agradeço. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, meus irmãos e irmãs?